Olá, tudo bem com você? Eu sou o Lemes e hoje eu vou fazer o resumo do livro 1984, uma obra de George Orwell, um clássico distópico. O livro fala sobre um futuro distópico, onde todos são vigiados 24 horas por dia. Além desse fato, o livro se passa numa região do planeta onde o seu estilo de governo é totalmente autoritário, governado pelo Grande Irmão, que é um ditador. Um lugar onde você não pode falar tudo o que pensa e nem pensar tudo o que você pensa sobre o governo e sobre todos. E, nesse caso, o Grande Irmão que domina toda a Lestásia. Vem comigo. Bom, esse é um governo ótimo. Então, antes de ter esse governo maravilhoso, onde todos são vigiados 24 horas por dia e onde todos são felizes e têm seus trabalhos, aconteceu isso. Houve uma época em que haviam homens de cartola, e esses homens de cartola dominavam todo o mundo. Estes homens tinham o poder sobre todos os seus empregados, que não eram poucos, causando fome e desigualdade. Mas num belo dia, sendo entre os anos 60 e 70 do século XX, um grande herói conseguiu libertar todos. O Grande Irmão e seu partido acabaram de se estabelecer em uma grande parte do planeta. Sendo esta a América e a Inglaterra, nessa parte. Seu governo é o melhor de todos, não há crime e muito menos pobreza. E toda sua provisão, segurança e esperança dependem de uma única coisa, o olhar do Grande Irmão. Anos e anos se passaram até que num dia, o Goldstein, o mais fiel do partido, traiu sua pátria, se rebelando contra o Grande Irmão, dizendo que ele controlava tudo e todos, e falava que aquela politicagem era algo totalmente errada. Sendo assim, nós desenvolvemos a Semana do Ódio, onde nos lembramos do maior traidor. Viva o Grande Irmão, que vigia a todos. No mundo onde 3 partes do planeta estão em constante guerra, Lestásia, Eurásia e Oceania. Também tem uma parte no mundo em que não se alinhou a nada, que é entre a África, um quadrado entre a África. Foi nesse mundo que de uma família pobre e sem origem nasceu, nesse caso nem Winston se lembra de como que ele nasceu, de sua família. Voltando, foi nesse mundo maravilhoso que Winston nasceu. E como num sonho qualquer, ele despertou de seu êxtase. Winston acordou-se de seu sono. Num dia de abril, a sua consciência fez uma pergunta. Ele analisou todo o ambiente em que vivia, onde ninguém podia falar nada contra o Grande Irmão. Não podia muito menos se refugiar em seu pensamento. Num mundo onde havia termos como novo idioma, duplo pensar, pensamento crime, sendo estes tal significado. O novo idioma é o novo idioma que o partido quer implantar em todos. E não se preocupe, esse idioma ele consiste em remover as palavras, tornando a língua mais simples, mais dinâmica. Ao invés de falar horrível, eu falo menos bom. O duplo pensar é a capacidade de dizer que preto é branco. Enfim, é como se fosse uma capacidade que você tem de enxergar o que o partido ele fala. Então, se o partido ele falar que o preto ele é branco, você tem que ver o preto como branco. Isso é duplo pensar. Mesmo não sendo, mesmo lá no fundo você sabendo que aquilo é branco, de acordo com o partido é preto. Então, essa é uma capacidade que todo habitante da Lestásia deve ter. E o pensamento crime é o mais temível de todos, sendo este um pensamento que está fora dos padrões do partido. Se você pensar em algo contra os princípios do partido, você pode ser preso pela polícia do pensamento. A polícia do pensamento são pessoas que sabem o que você pensa. Elas salvam o partido, capturando os criminosos e transformando-os em novos cidadãos. Nesse mundo temido, governado pelo Grande Irmão, nasceu Winston Smith. Winston trabalha em um dos 4 ministérios que sustentam o governo, sendo estes 4 ministérios: o Ministério da Paz, o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor e o Ministério da Fartura. E os seus próprios nomes já falam do que eles trabalham. Winston trabalha no Ministério da Verdade,
cujo seu trabalho é pegar as notícias antigas do Times e colocá-las a favor do grande irmão. Assim, para uma pessoa ela ter o poder popular, ela deve ser uma pessoa de confiança. Então, o grande irmão, ele fazia provisões. Por exemplo, o Ministério da Verdade, o Ministério da Fartura, ele doou várias cestas básicas para toda a Inglaterra. Isso diminuiu 25% a fome. Beleza. E aí, quando acontece isso realmente, vai lá e percebe que a fome diminuiu só 15%. Então, o grande irmão, para ele não perder esse fio da meada, esse poder, essa confiança que o povo lhe deu, ele pega o Times antigo, ou seja, o jornal que ele escreveu isso, e ele remolda, como se fosse corrigindo o passado. Se ele disse uma coisa que, hoje vai crescer a safra, mas passa alguns meses e diminuiu, volta lá no Times que ele disse que cresceria a safra e coloca diminuiu a safra. Assim, o grande irmão teria o poder e a confiança de todos que acreditam nele. Além desses 4 ministérios que sustentavam o partido, haviam 3 lemas que o partido havia criado: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Todas essas coisas juntas criavam uma grande manipulação sobre as pessoas. Pra quem não sabe, a teletela ela é um objeto como se fosse um personagem dessa história, vamos dizer assim, porque ela está sempre envolvida lá. Então a teletela ela é o poder do partido, porque ela te vigia 24 horas por dia. Ela está em todo lugar, é como se fosse os olhos do governo, eles veem tudo. Tudo isso dava uma grande superioridade ao partido. O novo idioma destruía as palavras. Em 2050 não existiria palavras contra o grande irmão, pois esse era o objetivo: tornar a língua fraca, depois torná-la meio que manipulada, favorável ao grande irmão. Então, no dicionário não existiriam palavras como o grande irmão é horrível, é ruim, não existiria isso. E a língua seria muito fraca. Por exemplo, ao invés de eu dizer bom, eu digo bom, bom ou menos bom. A língua seria rasa, assim como o pensamento. Todos os lemas do partido são duplo pensares. Como que a guerra ela é paz? Como é que a ignorância ela é força? Como é que a liberdade é escravidão? Isso é uma dúvida que o Winston tinha. E também, o sistema do partido não funciona. O Winston, quando ele andava pelas ruas, quando ele caminhava, ele via que os proletas, os pobres, eles passavam muita fome. E o Winston teve esse pensamento: será que antes da Grande Revolução o mundo era melhor? O Winston percebeu isso naquela manhã de abril. Desde então ele começou a analisar todos os aspectos. A Semana do Ódio, onde todos eram impulsionados a odiar Goldstein e a verdade que ele falava. Como os proletas viviam tão baixo, tão inferiores, e o partido vivia tomando champanhe, vinho. Como as pessoas eram evaporadas graças aos seus filhos que falavam que seus pais tinham cometido o pensamento crime. Os lemas, os bombardeios das partes inimigas do planeta, Eurásia e Oceania, pois essas partes elas sempre ficavam em briga. Então sempre tinha um bombardeio na Lestásia, na Inglaterra. Esses bombardeios matavam várias pessoas e o governo não fazia nada. O grande irmão, Goldstein e sua teoria, as teletelas sempre nos vigiando. Esses eram os motivos que Winston começou a analisá-los. Winston percebeu que odiava o grande irmão, que talvez Goldstein fosse o lado certo. Winston, com tais pensamentos, saiu de seu escritório e foi aos bairros dos proletas. Numa bela loja de antiguidades, ele viu um caderno vermelho. Winston comprou aquele caderno vermelho e levou ao seu apartamento. Ele sabia que, se ele fosse pego com um caderno, ele seria evaporado, pois isso demonstraria que ele era inteligente demais. Ou poderiam pensar que talvez estava tentando bular o partido, pois ele podia escrever na fala escreve. O que ele está escrevendo em um diário? Talvez seja algo que não seja do nosso direito. Esse partido ele pensava, mas
ele correu esse risco? A primeira coisa que fez foi escrever a data de seu diário. Winston não tinha certeza de nada, a não ser que era mais ou menos 1984. Nossa, isso aqui é uma sacada muito legal. Porque o Winston, ele não tinha noção de quase nada. Não tinha noção se Goldstein era verdadeiro. Ele nem sabia que ele estava sendo controlado pelo partido. Mas de uma coisa ele tinha certeza, ou uma quase certeza, que era mais ou menos 1984. E esse trechinho que eu escrevi no meu roteiro, ele explica por que todos os livros são assim. Por que todas as edições, a maioria, o livro ele é vermelho, tem os olhos, e está escrito em 1984. Eu vou explicar. Porque assim, 1984, se eu pegar o 8 e o 4 e invertê-los, terá 1948, que foi a data do Império Nazista. Então já dá pra perceber que até lendo pelo livro, que isso é uma grande crítica ao nazismo, sendo que o grande irmão era Hitler. É isso que é basicamente o livro, é um livro muito legal, muito show. E é por isso que a maioria das edições, a capa é vermelha, tem um olho graças à teletela, porque a teletela ela é uma personalidade dentro da história, como se fosse a soberania do governo, e o título que é 1984, que foi o George Orwell que o colocou. Um título bem legal. Naquele diário, Winston escrevia seus pensamentos sobre o partido. Toda vez que acabava o seu turno de trabalho, ele ia ao canto de seu apartamento, que a teletela não o via, pois todos aqueles que trabalhavam no ministério tinham um apartamento do governo. Conforme isso, todos os trabalhadores dos ministérios tinham uma teletela, que os vigiava sempre. Quando Winston comprou o caderno e começou a escrever nele, ele começou a ficar mais atento em relação a todos. Porque assim, se ele tivesse um olhar diferente, uma microexpressão, a polícia do pensamento poderia prendê-lo. É isso. Então ele tinha que tomar todo o cuidado do mundo para ele não ser evaporado, pois ninguém sabia o que acontecia. Então o Winston começou a ficar mais atento com tudo e todos. Em tais circunstâncias, Winston, como estava 100% atento a tudo e todos, percebeu que uma garota do departamento de ficção, é o departamento que manipula as ficções, são os livros, filmes e revistas. Então, além de eles manipularem o Times, o Ministério da Verdade manipulava os livros, os filmes e as revistas. Ou seja, eles manipulavam todo tipo de arte. Voltando, uma garota do departamento de ficção o perseguia, enquanto fazia suas caminhadas semanais. E até o vigiava no trabalho. Winston começou a ficar atento a ela, mas num dia de trabalho normal, quando Winston resolveu ir ao banheiro, ele e a moça se encontraram no corredor. A moça estava indo em sua direção e tropeçou. Quando Winston a ajudou, ela colocou um envelope na sua manga do macacão e naquele papel estava escrito: "Eu amo você". E foi assim que Winston conheceu sua parceira, Julia. Julia o amava. Ele e Julia se encontravam e conversavam, pois o amor era, ou melhor dizer, estava sendo erradicado, o ato de amar alguém. O partido queria isso, que os trabalhadores focassem apenas em seus devidos trabalhos e não se preocupar com suas esposas e filhos. Winston percebeu que era muito perigoso eles ficarem se encontrando no meio das florestas. Winston ele resolveu alugar o quarto que aquele homem da loja de antiguidades, sim, o que ele comprara o caderno, ele pediu para alugar um quarto. E Winston alugou o quarto. Ele e Julia passaram a se reunir lá para conversarem. Winston, toda vez que ia lá, ele admirava um novo detalhe daquela loja. Os enfeites, os cadernos, os móveis, pois ele se admirava no passado. E além disso, sempre quis entendê-lo para saber se o passado era melhor do que esse presente horroroso. Winston e Julia ficaram meses conversando e ambos entenderam que queriam o fim do partido, ou ao menos se aliar à força de Goldstein, que é uma organização secreta barra conspiração contra o partido. É só isso que poderia garantir a segurança e a verdade do passado revelada a Winston
e a Julia. Como já disse, Winston costumou a ficar atento e desde o começo de seus pensamentos contra o partido, ele sabia que poderia confiar em alguém. A partir de um olhar dessa pessoa, ele podia confiar nele. O'Brien, um homem que faz parte do núcleo do partido. Então Winston, levando Julia consigo, decidiu arriscar tudo e foi à casa de O'Brien e abriu todo o jogo. Que ele e Julia estavam namorando e que eram contra o partido. Tudo. E O'Brien, depois de ouvir isso tudo, disse: é dos nossos. Então, não é mesmo que O'Brien fazia parte dessa conspiração contra o partido? O'Brien explicou como funcionava essa resistência. Disse que não sabemos quantos são. Não podemos ajudá-los se forem presos. É como se fosse apenas um grupo que fazem parte só por se alistarem. Eles não podem fazer nada, pois são poucos ou pensam que são poucos. É apenas isso. Não tinham poder, não sabiam quantos eram, não podiam falar quantos eram. Então era algo só por se alistar mesmo. No fim da visita, O'Brien disse que Winston receberia o livro. Esse é o livro de Goldstein. Algumas semanas depois, Winston já estava lendo o livro de Goldstein. Ele e Julia se encontraram no quarto alugado e Winston começou a ler em voz alta. Ele leu o famoso livro de Emmanuel Goldstein, Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, onde esse livro explicava todo o partido. Ao longo de todos os anos sempre tiveram os baixos, médios e altos, que não importa qual governo seja administrado ou em que época isso aconteça, que sempre existirá o alto, o médio e o baixo, porque o governo ele quer isso. De como a desigualdade é feita por causa das máquinas, Goldstein falava que uma máquina ela poderia ajudar o ser humano no trabalho, ao invés de substituir. E que o partido ele quer o poder de todos. E o partido ele quer alcançar apenas uma coisa, a mente humana. Porque a mente ela é a única coisa que pode fazer uma pessoa ser controlada. Mas não importa a lavagem cerebral ou o maior leitor de sinais corporais. Nada pode ler a mente de uma pessoa. A polícia do pensamento nunca lê os pensamentos das pessoas. Apenas sabia interpretar as microexpressões faciais. Então, o que o governo... Então, o que o partido ele realmente quer é se apossar da mente. Agora vamos explicar os lemas, é o que o Goldstein ele disse. Guerra e paz. Isso quer dizer que quanto mais eu ameaço o meu país inimigo, de que eu tenho bombas, de que eu tenho isso, que eu posso matá-los, eles não vão até mim. Tudo vai ficar ameaçado. Mandando bombas ali, espiões ali, tudo isso gera uma paz, apenas uma estabilidade. Liberdade é a escravidão. Falando que o mundo não está pronto para a liberdade, que eles seriam escravos de si mesmo, dos seus próprios sentimentos. Por isso o partido proibia o amor e até acabavam com a felicidade de todos. E por último, o lema ignorância é força. Quanto mais um povo é ignorante, não tem conhecimento, mais fácil é de manipular. Pois, se o cidadão não souber os seus direitos, é fácil de ser manipulado. Então a ignorância é força ao partido, porque o partido ele pode invadir sua privacidade, pode colocar uma teletela na sua casa, pode fazer com que você trabalhe ainda mais e seja manipulados por eles, porque ignorância é força ao partido. Winston havia lido poucas partes do livro, só 3 capítulos, porém Winston foi interrompido. Uma voz disse: vocês estão mortos. Essa voz vinha detrás de uma parede. Era uma teletela. E perceberam que o velhinho daquela loja tinha uma máscara de idoso. Era um agente da polícia do pensamento. E Winston e Julia foram presos. Foi a última vez que ele viu Julia. Ou seja, aquilo era uma armadilha total. Aquela loja de antiguidades atraíam os membros do partido que queriam comprar coisas antigas. E naquele quarto que Winston alugara tinha uma teletela, escondida por um quadro. Nossa. Desde então, Winston foi torturado e cada vez mais sendo controlado por O'Brien. Sim, O'Brien era o que torturava.
Nossa, mas que traição. Nossa, esse livro é muito bem feito. Então, Oberyn, ele torturava o Winston para que ele se transformasse em alguém que seguisse o partido. Assim, o Winston ficou dias e dias sendo torturado, ele ficou muito magro, ele levava choque, ele era, nossa, muito maltratado. Qual que era o objetivo disso? Fazer com que o Winston, ele meio que fosse transformado em uma pessoa boa ao partido. Então o Oberyn fazia tortura psicológica. Assim, Winston, quantos dedos tem aqui? Aí o Winston falava assim, são 4. Aí Oberyn dava tanto choque nele que o Winston via 5 dedos de 4. O Winston via vários dedos, então manipulavam o Winston pelo medo dele, que é a gaiola de ratos, que tem uma parte em que colocam ratos na cabeça dele e torturam ele, deixam ele magro, choque, tudo isso. E Oberyn lia os pensamentos do Winston, claro. É apenas microexpressões. Então Oberyn, ele via se o Winston estava progredindo ou não. Ele falou, nossa, tinha partes que ele falava assim: Winston, pare de pensar que o grande irmão não é assim. Nossa, era algo assustador. Tá. Então qual a finalidade disso? Que depois que o Winston foi torturado, o que aconteceu? Winston admitiu que o grande irmão é o melhor. Winston admitiu que 2 mais 2 é 5. E também o Winston deixou de amar Julia. No final, Winston é solto, totalmente recuperado. E depois de ficar um tempinho livre, ele morreu fuzilado pelo partido. Ele morreu feliz, pois no último segundo de vida, ele sentiu que ele amava o grande irmão. Viva o partido. Nossa, esse livro é algo muito fantástico. George Orwell merecia um Nobel. Pior que, nossa, é que eu vou... Merecia um Nobel. A obra é fantástica. Porque o Winston, no último segundo de vida, ele falou assim, nossa, o grande irmão é o melhor. Então quer dizer que o partido, ele conseguiu. O Winston morreu, acreditando que o grande irmão ele era bom. Uau! Que obra maravilhosa! Eu gostei demais. Um livro excepcional. Ficou muito próximo de Laranja Mecânica e Don Quixote. Nossa, George Orwell é muito, muito bom. Ótimo escritor. O livro ele é excepcional. Linguagem perfeita. Tudo perfeito. Narrativa perfeita. E não fiquem pensando que Julia também não fez o mesmo. Na verdade, Julia não amava o Winston de verdade. Julia o beijava, namorava ele por causa que ela via que ela estava sendo livre. Então ela meio que amava o Winston porque ela se achava livre. Não era um amor verdadeiro, ela apenas beijava-o, falava que o amava por causa do partido. É triste. Nossa, é algo excepcional. Muito bom. George Orwell é o melhor escritor que eu já li. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qual é a parte que vocês mais gostaram, é claro. Sem spoiler, porque eu sei que tem pessoa que saiu no resumo sem spoiler. Então não estraguem as leituras das outras pessoas. Não deem spoilers. Apenas falem assim, eu gostei da parte do... Deixe seus comentários. Então é isso, gente. Até mais e fui.